Quem é ele? Perguntou meu filho, apontando para a figura alta desenhada na poeirenta e quase destruída página. Como uma reprodução de uma reprodução de uma reprodução, o livro poderia facilmente ter sido confundido pelas escrituras loucas de trogloditas nas suas cavernas. Um grande líder, respondi. Poucos se lembram do seu nome. Washington, penso eu. Contudo, é provável que me tenham sido ensinadas muitas mentiras por aqueles que se autoproclamam historiadores. Eu ri-me forçadamente, assim como o meu filho. Diz-me, o que é um líder? Perguntou ele. De onde venho, não era estranho que as crianças fossem incrivelmente curiosas. Pelo que eu vi, líderes eram pessoas que criavam ordem a partir do caos, eu disse. Muitos tinham grandes inspirações para o que o mundo poderia ser. Ou, no caso de Washington, o que um país poderia ser. Sem dúvida que ele está a rolar na sua sepultura agora que tudo o que ele trabalhou arduamente para alcançar acabou em ruína. Nesta altura, o meu filho tinha colocado o livro antigo para o lado e estava a olhar pela janela avermelhada, pensativamente. O seu queixo descansava nos braços que, por sua vez, descansavam na moldura metálica da janela. E ele disse-me, num tom sério, eu quero ser um líder. Isto deixou-me devastado, saber que ele tinha desenvolvido um sonho inalcançável, um sonho que eu teria de terminar em breve. Tal era o tratamento para todos os sonhos naquela altura, mas a tristeza que sinto parece ridícula agora que me pergunto em vão o que se tornou da sua pobre alma. Ele pode estar em todo o lado ou em lado nenhum, e provavelmente nunca saberei. Por tudo o que me é sagrado, só espero que ele esteja num lugar melhor do que eu neste momento. Segundo os historiadores, existia uma clara e aparente inabalável força chamada Lei Natural, que governava o meu planeta nativo em tempos passados. Um conjunto de regras que podia seguir cuidadosamente para prever o comportamento de coisas e chegar onde desejava. Claro, não tinha existido nada desse género para estabilizar a era onde cresci. A vida era um jogo doentio de sorte para todos nós, um jogo que eu não hesitaria em chamar infernal, salvo o facto de eu estar agora intimamente familiarizado com o verdadeiro significado da palavra. Eu decidi há muito tempo que a única forma de terminar o jogo seria livrar completamente o cosmos da Terra, tal como pode excisar um tumor maligno de um indivíduo que, de outra forma, seria saudável. Se não existia esperança para nós no pequeno planeta branco, podíamos trazer algum equilíbrio ao universo e parar de existir, assumi eu. Esta ideia surgiu de uma forma peculiar, entrando na minha consciência como se fosse um sussurro de uma musa obscurecida. Eu não tinha a menor ideia de como levar isto avante, mas eu procurava uma sempre que as noites oportunas se apresentavam. Sempre que o sol parava de emanar a sua radiação, nunca sabendo o que poderia encontrar. Eu removi o jantar do meu filho do frigorífico e servi-lhe num prato de cartão, não elaborando sobre a origem da carne de forma a que ele não se tornasse desinteressado em obter a sua alimentação. Sem que ele soubesse, animais selvagens como aqueles das histórias de outrora há muito tinham sido extintos, deixando para trás apenas corpos congelados e emancipados da nossa espécie que serviam de alimentação de quando em vez. Muita da minha própria infância foi passada a consumir as reservas de feijão e arroz guardadas nas entranhas do nosso bunker. Mas após o nascimento do meu filho, ficou claro que ele não seria tão felizardo. Estaria a mentir se não me sentisse arrependido por o ter trazido a este mundo quebrado de quando em vez. Alimentos tornavam-se mais raros com o passar de cada dia, portanto, eu optei por não jantar naquele dia. Aquele coração humano e cru não soava particularmente apetitoso, nem no meu estado desesperado. Eu teria cozinhado a porção do meu filho, caso a física fosse cooperante nesse dia. Mas enfim, cada tentativa de acender um fósforo, muito menos um pedaço de madeira, resultava numa chama que durava nada mais que uns milissegundos, expandindo como uma bola de fogo, alcançando os pelos da minha mão, até que desaparecia completamente. Os elementos, especialmente o fogo, pareciam ganhar propriedades diferentes ao longo do tempo, evitando um padrão constante nas suas características. Esta aleatoriedade decidia o destino dos homens. Eu temia que brevemente decidiria o destino do meu filho e o meu, para pior.
antes que conseguisse fazer o que tinha de ser feito. O sol começava a correr para fora da vista, trazendo consigo um novo intervalo de escuridão. Estava na altura. Já volto, disse ao meu filho enquanto colocava luvas, botas e o casaco de pele. Coloquei depois o capuz delineado com pelo sobre a minha cabeça e equipava uma antiga, mas ainda funcional máscara de gás. Não poderia dizer quando estaria de volta devido à corrente temporal imprevisível. Se eu voltaria de todo também não era garantido, mas é melhor mentir sobre algumas coisas quando se trata de crianças. O meu filho não perguntou onde eu ia, pois ele sabia que eu não tinha planos. Estes mudavam com o clima. Falando sobre o clima, sempre achei particularmente interessante que o termo tenha sido escrito como englobando tão poucas variáveis: a temperatura, o sol, as nuvens, o vento e mais algumas coisas insignificantes. Porque, se as palavras dos historiadores transmitem veracidade, os antigos eram pessoas fracas e sem nenhuma causa real para preocupação. Eu encarei a intragável vontade de um Deus louco e chamei-a de clima. Enquanto os livros de histórias detalham parábolas sobre a natureza melancólica da chuva, pelo que entendi, era um fenómeno onde pequenas gotas de pura e cristalina água caíam do céu. Parece um sonho utópico para mim, nada melancólico. A qualquer momento eu daria qualquer coisa para ter os problemas de chuva, ao invés de problemas com o passar do tempo e com a física. Para não mencionar problemas com outros níveis de realidade com os quais agora encarava. Problemas que eu não conseguia nomear, nem que a minha vida disso dependesse. Ou, devo dizer, nem que a minha morte disso dependesse, tendo em conta que a morte sempre suplantou a vida como o meu objetivo final. Existem coisas obscuramente sombrias, escondidas na escuridão entre corpos celestiais, e eu já as vi, já as experienciei, perdi-me nelas. Deem-me todos os vossos dias de chuva, ó antepassados. Eu dou-vos todas as minhas noites assombradas com demónios. Quando colocava a minha mão na pega da porta de metal e forçava-a firmemente, a pressão na sala mudou e um tremendo vento soprava pela nova abertura. Pouco depois, os ventos enervados do exterior enchiam a sala. Eu estava do outro lado e a porta fechou-se novamente. As janelas do nosso abrigo espartano eram similares às de um forte e estavam pintadas por uma razão: filtrar os raios tórridos do sol. Como efeito secundário, a tinta impedia-nos de observar a paisagem que realmente era magnífica no exterior. Agora, eu estava a ver tudo pelos meus próprios olhos novamente, e não por um filtro vermelho sem o qual seríamos lentamente irradiados até desfiguramento total, em poucos minutos. Eu estava simultaneamente fascinado e trepidado. Estavam duas massivas dunas de neve criadas pelo vento no horizonte. Torres altas e negras saíam de muitas das dunas, tapando densos grupos de estrelas com a sua altura massiva. E depois existia o que era coloquialmente conhecido como a estrela melancólica. Uma grande luz violeta que quebrava o céu. A inclinação para admirar a sua terrível beleza era-me familiar, assim como um forte instinto para mudar o foco da minha visão, de forma a evitar que fosse atraído para alguma armadilha. Para mim, era segunda natureza duvidar de tudo. No passado, tinha ouvido demasiadas lendas horríveis para ser algo para além de extremamente cuidadoso. Mas agora sei por experiência de onde surgiram essas lendas. Agora sei que não fui cuidadoso o suficiente. Como sempre, observei a paisagem em busca de novas oportunidades para um dia alterar a minha situação. Não era estranho que as diversas estruturas que me cercavam mudassem de forma de um dia para o outro, ou que novos objetos surgissem ou desaparecessem com a maré temporal. Notei algo curioso a uma distância considerável, mas antes de passar tempo a analisá-la, retirei o meu relógio de bolso e dei corda de forma a que me avisasse daqui a 35 minutos. Apenas 1 minuto antes da totalidade de uma noite. Depois, peguei no meu monóculo de bronze que encontrei durante a minha juventude e observei na escuridão algo pontiagudo a descansar num vale entre 2 aglomerados de neve. Reparei que era um pavilhão. Já tinha visto muitos anteriormente, pois os historiadores normalmente apareciam em congregações de tendas brancas, sempre a cavalgar o rio do tempo para vender as suas mercadorias. Eram curiosidades discutíveis, nas melhores das hipóteses, e falsificações risórias no pior dos dias.
mas este pavilhão era negro e solitário. O optimista em mim estava animado, pois estava a testemunhar algo incalculável, enquanto o pessimista em mim sabia o quão perigosamente longe a tenda estava, fazendo os meus músculos enrijecer, como se para me impedir de me arrastar atrás dela. Nenhuma quantidade de proteção me salvaria da luz radioativa do dia se eu não voltasse para casa a tempo. O sol, por mais quente que fossem os seus raios dourados, nunca foi suficiente para derreter o planeta. Mas não nos enganemos, eles nunca deixaram de perfurar pele, carne e osso para conceder doenças ímpias a qualquer um tolo suficiente para ficar no seu caminho. Eu vi os resultados de tal envenenamento e eles não eram bonitos, a não ser que se seja psicótico o suficiente para se encontrar beleza na necrose gradual da pele, desintegração da cartilagem e apodrecimento da massa cinzenta. Olhando pensativamente para o ponto de interesse, tomei o que agora sei ser a pior decisão da minha vida. Comecei a marchar para lá. A essa altura, o frio já me castigava ferozmente e uma rajada colossal ameaçou derrubar-me, levando a ancorar-me e a agachar-me durante algum tempo. O filtro da minha máscara de gás fez um bom trabalho a manter-me vivo, mas o ar ainda cheirava levemente a amónia e a outros produtos químicos e inóspitos. As correntes temporais, por exemplo, estavam calmas naquela noite. Como descobri quando olhei para o meu relógio de bolso e notei que os ponteiros tremiam apenas levemente. Eu poderia ter usado as correntes a meu favor se conhecesse os seus segredos, mas apenas os historiadores e os seus mestres os conheciam. Corria o boato de que as Torres Negras tinham algo a ver com tudo isto, e que os mestres dos historiadores eram de facto os próprios extraterrestres responsáveis pela existência das torres. Mas quem poderia saber com certeza senão os historiadores e os próprios habitantes das estrelas? Pensamentos curiosos como estes preencheram o tempo decorrido entre a minha saída de casa e a minha chegada ao misterioso pavilhão. As paredes de lona da tenda balançavam ao vento quando me aproximei. Algo sobre isto encheu-me de pavor agora que pude observá-la de perto. Nervoso por razões desconhecidas, eu ter-me-ia virado e fugido ali mesmo, mas a curiosidade e a esperança ainda queimavam em mim. Contra o meu melhor julgamento, caminhei furtivamente na direção da aba de entrada, afastei-a levemente e vi a presença misteriosa lá dentro. Sentado na grade de metal enferrujada de uma cama sem colchão, estava uma figura encapuzada com manto e cabeça entre as mãos. Uma figura que se supus ser masculina. O manto, sendo grande demais, cobria tudo, exceto as suas pálidas mãos. Ele não parecia estar a usar uma máscara de gás e, portanto, fiquei intrigado sobre como conseguia respirar livremente na atmosfera tóxica. Mais interessante do que o próprio ser estranho era o espelho, grande e triangular, situado numa espécie de cavalete atrás dele. Fiquei hipnotizado pelo espelho, pois não refletia apenas o que estava diante dele, mas era uma verdadeira janela para as profundezas amorfas do espaço. Eu vi na sua superfície uma nebulosa estrelada de muitas cores, o tempo todo confuso sobre o que eu poderia estar a ver através de tal coisa como um simples espelho de moldura prateada. Alguns candelabros de ferro forjado estavam dispostos ao longo das margens do pavilhão, e em cima das suas velas dançavam chamas sobrenaturais que imaginei serem da cor de um raio. Em outro mundo, talvez eu os chamasse de lindos, mas naquele momento eles eram, para mim, horrivelmente perfumados como a estrela melancólica. Eles evocavam todos os sentimentos indesejáveis de desamparo e náusea que eu associaria à luz violeta do céu, só que em escala muito menor. Foi no seu brilho doentio que notei um laço enrolado por baixo da cama. A respiração superficial da figura era o seu único movimento. Nesta altura, comecei a perder a coragem, com o silêncio desconfortável e a aparência sobrenatural de tudo o que estava a ver. Verifiquei o meu relógio de bolso mais uma vez. Restavam 20 minutos. 15 seriam necessários apenas para voltar a casa, deixando-me apenas com 5 de sobra. O que poderia eu esperar realizar em 5 minutos? Quando nenhuma resposta me ocorreu, soltei a aba de entrada e virei as costas para o pavilhão. Foi então que uma voz fria e oca chamou num sussurro estranho de dentro da tenda atrás de mim. Pai?